A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo defende que o Governo da República deve perdoar 70% da dívida açoriana como forma de inverter o paradigma de desenvolvimento económico dos Açores, uma das várias medidas apresentadas em conferência de imprensa. Para os açorianos perceberem que nós, já à partida, já começamos, sempre que temos um orçamento, temos um déficit estrutural de 200 milhões de euros. Já começamos negativos, todos os anos. E isto não é possível uma autonomia, uma região, uma casa, a nossa casa, os nossos negócios viverem com esta estrutura de despesa e com esta estrutura de receita. Agora, se a região apresentar à República um plano de reestruturação da sua dívida, um plano que pode passar, pensamos nós que o ideal seria um perdão de uma parte da dívida, que nos permitisse liquidar uma parte significativa da nossa dívida financeira, acomodar a dívida comercial e começarmos outra vez do zero, sendo que nos parece essencial que seja definitivamente colocados alguns travões à futura contração de dívida. A economia açoriana dá mostras de crescimento, mas não suficiente. Há que avançar com uma séria reestruturação em vários sentidos. O investimento da região representa apenas 23% das despesas totais, pelo que preconiza o urgente corte de despesas, a revisão da tarifa Açores e dos apoios sociais e também o aumento do valor de taxas. Formas profundas na função pública e a reestruturação empresarial pública que o Governo também já iniciou e que é algo que temos batido muito ao longo dos últimos anos e que nos congratulamos que o Governo já tenha começado. Mas não podemos ter riscos vermelhos, não podemos ter linhas vermelhas. Temos que pensar na revisão da tarifa Açores, porque ela tem custos. Temos que pensar na revisão de alguns apoios sociais e também pensar naquilo que pode ser a revisão de alguns impostos cobrados na região de forma a aumentarmos a despesa, a receita. A tarifa Açores custa à região 10 milhões de euros por ano aproximadamente. Eu diria que eu também gostava de ter um Ferrari, mas não tenho dinheiro para ter um Ferrari. Portanto, eu percebo que a tarifa Açores é muito boa para a mobilidade dos açorianos, entendo isso perfeitamente, mas os açorianos passaram a ter um nível de mobilidade maior, isso é indiscutível, mas, por exemplo, as ilhas sem ligação ao exterior deixaram de ter os reencaminhamentos. Temos que pensar nisto tudo e perceber até que ponto é que os ganhos compensam os custos. A saúde, a educação e os transportes consomem quase 70% do orçamento açoriano. A abordagem da saúde e da educação pode ser feita de duas formas. Efetivamente, perceber, para já uma questão que me parece muito importante é não podemos aumentar mais a despesa, ou muito mais a despesa em saúde e em educação. Primeiro, não é? Portanto, os projetos megalómanos que se pensam para a região, temos que pensá-los muito bem. A diminuição da percentagem aparece pelo crescimento da economia. Se nós mantivermos a despesa que temos, não aumentarmos significativamente, tivermos os ajustes que têm que ser feitos nas carreiras e esses têm que ser sempre feitos, mas conseguirmos crescer a economia, o que vamos ter é uma diminuição do peso dessa estrutura sobre o valor global que a economia tem. E esse terá que ser claramente o caminho. Agora, não nos podemos pôr a crescer exponencialmente a despesa nessas duas áreas. Os efeitos de uma ação imediata serão também imediatos. Os resultados serão a redução da dívida, a correção do déficit
e o alívio imediato da tesouraria do setor privado regional, uma vez que iria permitir que toda a dívida comercial que existe fosse paga às empresas, e isso é uma injeção enorme na economia, com todos os resultados que daí advêm. Os efeitos indiretos, obviamente, que vêm da dinamização económica e todo o reforço da confiança e a maior previsibilidade fiscal. A estratégia de desenvolvimento económico deve assentar em 5 pilares. Desenvolvimento económico que gira em torno da agroindústria, economia digital, turismo, economia do mar e mercado de carbono, com o mercado interno na base desta proposta. Passa claramente por estes 5 vetores com esta estrutura de desenvolvimento. A agroindústria tem que continuar a ser a base do desenvolvimento da economia açoriana. A economia digital temos que apostar fortemente nela, manter a aposta no turismo, e depois temos a economia do mar e os mercados de carbono. E é para isto que todos nós, é para isto que o Governo Regional tem que trabalhar, no nosso entender. Este é o foco do investimento. O responsável não acredita que a breve trecho seja revista a Lei de Finanças Regionais, pelo que é urgente agir para que os Açores deixem de ter a mão estendida à República. A Lei das Finanças Regionais não vai ser revista nos próximos anos. Portanto, se ficarmos eternamente à espera da revisão da Lei das Finanças Regionais, o que estamos a fazer é cavar cada vez mais este fosso, o que estamos a fazer é atrasar cada vez mais o nosso desenvolvimento, e lá estamos nós outra vez de mão estendida à República, como sempre estivemos ao longo destes últimos 50 anos. Somos uma autonomia de mão estendida. O que os Açores têm é uma autonomia de mão estendida, e isso também não pode acontecer. Marcos Couto diz que há uma constante crispação política nos Açores, mas que o que se deve sobrepor a tudo é a sobrevivência da autonomia. Daquilo que é a procura das melhores soluções que permitam a viabilidade financeira da região. Porque também temos que ter consciência de uma outra coisa. Este não é um problema conjuntural, não tem a ver com este governo ou com o governo passado. Isto é um problema estrutural de 50 anos de autonomia que se tem revelado pelo seu modelo de desenvolvimento incapaz de ser sustentável, incapaz de desenvolver os Açores, incapaz de fixar os jovens. Portanto, eu diria, estou usando talvez até eventualmente uma expressão um pouco mais forte, é o falhanço total da autonomia. E isto é preocupante. Portanto, e é nesta perspectiva que apresentamos esta proposta hoje. Depois da conferência de imprensa, a proposta seguiu para o Governo Regional. A Câmara de Comércio reafirma ter total disponibilidade para trabalhar em conjunto com o Executivo açoriano.